Bom dia a todos, graça e paz. Estamos em mais uma reunião do Partido Pão, irmãos. Hoje é uma reunião atípica, no domingo pela manhã, onde o Senhor pode convocar os nossos corações desde a meia-noite de ontem e estaremos assim com Ele, conectados em consagração até o meio-dia de hoje. Quantos aqui estão consagrando ao Senhor? Será que de fato nós sabemos o que é consagrar ao Senhor? Será que de fato nós estamos fazendo isso com realidade e com clareza? Ou será que ainda estamos fazendo no modo religioso, né? O Senhor, irmãos, ele tem um cuidado conosco muito especial. E por isso ele atenta para esses detalhes em nos fazer entender aquilo que nós fazemos para ele, para que nós possamos fazer com realidade. Então, assim, é bem certo que todos nós estamos sim consagrando ao Senhor. Mas, nessa manhã, nós vamos ter uma clareza um pouco maior do que seria essa palavra consagração, do que seria essa prática de consagrar. E é bem certo que, pelo fato de nós não termos a plenitude da consciência, ele recebe a nossa consagração com todo o seu amor, com todo o seu coração. Mas, queridos, olha para a palavra nesta manhã. Nós vamos falar sobre consagração. Porque a partir de hoje nós vamos aprender o que é de fato consagrar ao Senhor. Será que nós podemos consagrar sem jejuar? Será que nós podemos jejuar sem consagrar? Será que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra ou são coisas distintas? O que seria isso então? Veja que nós praticamos a consagração há tanto tempo, alguns que já vêm de algumas denominações, né? Ou de algum sistema religioso, e até alguns de nós que já vivemos a vida da igreja há um tempo e talvez nunca atentamos para a realidade do que seria a consagração. Então, antes de tudo, eu queria ler aqui um versículo na palavra de Deus, que não é o que nós vamos ter como base, mas nós vamos usar ele para um parâmetro de comparativo aqui na palavra de hoje, que está em Mateus, no capítulo 19 e no versículo 21. Então, os irmãos que estão com a palavra, já que não temos o data show hoje, e quiserem abrir, pode abrir aí no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, e o versículo é o versículo 21. Amém? Todos acharam? Mateus 19, 21 diz assim: Disse-lhe Jesus. Disse-lhe quem? Jesus. Se Jesus falou, irmãos, vamos ouvir, né? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Veja que forte isso que Jesus falou para aquele jovem rico, né? Vai, vende tudo. Tudo é tudo. Tudo que tu tens. Dá aos pobres. E depois vem e segue-me. E terás um tesouro nos céus. Eu quero abrir, queridos, o Evangelho com vocês nessa manhã, na expectativa de mergulhar dentro da palavra. Então não fique na superficialidade hoje da palavra, não. Tenta não cochilar, tenta não se distrair, tenta não perder o foco, o fio da meada, mas juntamente comigo, mergulha na palavra nesta manhã. Mergulha no Evangelho. Eu queria que essa perspectiva ou expectativa fosse gerada no seu coração e você, juntamente comigo, mergulhasse na palavra de Deus e permitisse que o Espírito de Deus nos guie a toda a verdade. Porque, queridos, aqui neste lugar,
E não é porque é este lugar, mas é porque a igreja está nesse lugar. Existe uma atmosfera do Espírito de Deus. E ele só pode fazer com que você mergulhe nesta palavra, neste evangelho, se você permitir. Porque o Senhor, ele não invade a nossa privacidade, as nossas vontades. Então é necessário que você abra o seu coração e esteja atento de verdade. Se você que já reúne há um tempo, nunca conseguiu ter essa experiência de mergulhar no Evangelho, na palavra, naquilo que está sendo posto à mesa, tenta fazer isso nessa manhã. Aproveita que você está em consagração. Aproveita que você está em jejum. Aproveita que você está com a sua vida ofertada ao Senhor de uma forma mais intensa. Então, a minha oração hoje é que os corações sejam aquecidos ao ler e também ao ouvir o Evangelho. A minha oração é que ouça o Evangelho que vai ser falado para vocês aqui nesta manhã. Porque esse Evangelho é o que vai fazer toda a diferença numa vida de consagração, para que a igreja possa praticar com realidade. Não quero apenas, queridos, nesta manhã compartilhar a palavra com vocês. Não é isso que eu tenho como objetivo nesta manhã. Mas eu quero também ouvir este evangelho e ser salvo por ele. Então, queridos, isso deve ser também o desejo que deve bradar em seu coração. Não adianta nada você ter deixado tudo seus afazeres de casa, estar aqui assentado num lugar desconfortável, quente, como esse, se você não mergulhar nesse evangelho. Se você não mergulhar nesse rio que está aqui passando diante de nós, para nos capturar através ou a partir dos nossos corações. Sendo assim, vamos ler o evangelho nesta manhã. Já lemos e vamos continuar lendo. E agora nós vamos ler ele em Lucas, no capítulo 8. E vamos conversar um pouco sobre o discipulado. Mas não é qualquer discipulado, queridos. Porque talvez essa palavra tenha ficado mais familiar a nós, porque nós temos trazido para a prática do terceiro discipulado, e aí talvez não tenha ainda alcançado a responsabilidade que ele precisa ter para as nossas vidas. Vamos falar nesta manhã sobre o discipulado de Jesus. Diga assim para o seu irmão: vamos falar nesta manhã sobre o discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus, irmãos. Fazer o que é o discipulado de Jesus? É fazer os caminhos de Jesus do jeito de Jesus e junto com Jesus. O discipulado não é algo criado e inventado pelo homem. O discipulado é algo que foi inaugurado, praticado e vivido por Jesus. Então, como é que nós vamos fazer esse discipulado? Fazer esse discipulado é você fazer, criar os caminhos de Jesus. Do jeito de Jesus e com Jesus. Preste atenção, queridos. O Cristo ressurreto, o Cristo, aquele que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele ali, revelado naquele momento a Pedro, é o Cristo ressurreto. A esse nós só podemos adorar. Nós não podemos imitar o Cristo ressurreto. Porque a esse nós só podemos adorar. Mas Jesus a gente imita. Edivaldo, tem diferença? Tem. Jesus
é o Cristo encarnado. Jesus é o Cristo em forma de homem. Jesus é o Deus que se tornou visível e humano para provar que tudo aquilo que ele fez, nós também podemos fazer. E o Cristo é o Jesus ressuscitado, transformado. É o Jesus que voltou a ser a pessoa divina que é totalmente incompatível com o ser humano. Então, o que é que nós devemos entender, queridos? Que para nós fazermos o caminho para chegarmos a Cristo, nós precisamos imitar Jesus. E o que é imitar Jesus? É ter uma vida de discipulado, traçando os seus caminhos, como ele caminhou, do jeito que ele caminhou e juntamente com ele. Então, Jesus a gente imita. Esse Jesus que a gente imita é aquele Jesus que andava ainda com os seus discípulos com os pés empoeirados, com a poeira da terra, do barro aqui dessa terra. E foi com isso que ele fez o seu caminho de discipulado e de serviço de amor. Quem era esse? O Jesus de Nazaré. Aquele que parecia ser muito pouco provável que era alguém que representava Deus aqui na terra. Preste atenção, queridos. Muita gente vai olhar para você e vai pensar e dizer assim: é muito pouco provável que essa pessoa seja alguém que representa Deus aqui na terra. Então é por isso que nós precisamos fazer um caminho de discipulado, imitando Jesus, andando por onde ele andou, fazendo do jeito que ele fez e andar juntamente com ele. Então vamos aprender nessa manhã de uma forma diferente. Vamos aprender nessa manhã com as mulheres. Amém? As mulheres devem estar alegres, né, nesta manhã, porque é com elas que nós vamos aprender dentro da palavra de Deus. Como fazer esse caminho de Jesus? Vamos aprender com as mulheres. As mulheres que vão ser citadas aqui na palavra de Deus, que decidiram fazer o discipulado, caminhando nos caminhos de Jesus, fazendo do jeito de Jesus e andando com Jesus. Então eu destaco hoje, nessa manhã, 3 mulheres que vai nos ensinar muito hoje. 3 mulheres que vai nos ensinar muito hoje, nesta manhã. Seriam elas Susana, Joana e Maria Madalena. Essas 3 mulheres vai nos dar uma lição de como viver um caminho de discipulado para alcançarmos a Cristo como sendo o nosso alvo, a estatura do varão perfeito. Esse trio feminino ao redor de Jesus e buscando uma vida de intimidade com Jesus. Nós estamos acostumados a fazer referência, nesse sentido, a Pedro, Tiago e João. Sim ou não? Quantas e quantas mensagens e palavras nós já ouvimos falar sobre esse trio masculino: Pedro, Tiago e João. Talvez alguns de vocês ainda não tenham ouvido falar desse trio feminino: Susana, Joana e Maria Madalena. Mas nessa manhã nós vamos aprender muito com elas, queridos. Esse trio masculino que também trouxe para nós uma grande referência de como fazer o discipulado em Jesus, por Jesus e para Jesus, também foi feito por 3 mulheres
Susana, Joana e Maria Madalena. Mas nós temos esse trio feminino que são essas três mulheres. E vamos ver onde está a referência dela aqui na palavra de Deus. Lucas, capítulo 8, o versículo é o de 1 ao 3, para aprendermos com essas mulheres de Deus aqui nessa manhã. Lucas, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Leia, queridos. Leia, porque quando você lê, isso entra para dentro da sua mente. Você é capturado por aquilo que você está lendo. Então, aquele que puder ler, leia. Lucas capítulo 8, versículo de 1 ao 3. A palavra diz assim: Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade. Olha como Jesus andava. Ele andava como? Cidade em cidade. E de aldeia em aldeia. Isso mostra que Jesus, ele não escolhia o melhor lugar para ir. Tanto fazia ser a cidade como a aldeia. Vamos trazer para o nosso contexto cultural. Tanto fazia ser a área nobre como a favela, como o morro, como o lugar mais desprezível pela sociedade. E quando ele andava, a palavra diz aqui, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ele andava pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Como é que Jesus andava? Pregando o evangelho do reino. Não era o evangelho da prosperidade. Não era o evangelho da barganha. Não era o evangelho da promessa. Me dê isso que eu te dou aquilo. Era o evangelho do reino de Deus. Preste atenção, queridos. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E ia com ele os 12. Esses 12, nós sabemos que são os 12 discípulos. Versículo 2 diz: bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Preste atenção na qualidade das mulheres, irmão. Se distrai não, vem para cá. Preste atenção à qualidade das mulheres. E haviam sido curados de espíritos malignos e de enfermidades. Entre elas estavam destacadas quem? Maria, chamada Madalena, da qual tinha sido saído dela, 7 demônios. Maria Madalena era uma dessas mulheres de destaque que agora caminhava junto com Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e que havia saído dela 7 demônios. 7 espíritos malignos havia saído dessa mulher. Versículo 3. Joana, mulher de Cusa, curador de Herodes. Veja quem era esta mulher, irmãos. Era uma das que estava ali. Preste atenção, queridos. Começou a palavra. Olha para cá, senta, olha para cá. Distrai não, que a palavra aqui precisa entender, senão nós vamos sair daqui dessa manhã sem saber o que é consagração. Então, entre elas tinha quem? Esta mulher, chamada Joana. Mulher de quem? Cusa. Esse homem era um dos altos escalões de Herodes. Herodes era um dos principais inimigos de Jesus. E essa mulher, a mulher de Cusa, resolveu seguir os caminhos de Jesus para uma vida de discipulado com esse Jesus. Então, queridos, aquilo que você coloca muitas vezes como dificuldade para não seguir os caminhos de Jesus, não tem justificativa na palavra, porque essa mulher, ela arriscava a sua própria cabeça. Era mulher de um cara que tinha o maior poder no alto escalão do governo de Herodes. E Herodes era declarado o principal inimigo
de Jesus. Mas ela decidiu caminhar os caminhos de Jesus. Ela decidiu, queridas, fazer com Jesus e andar com Jesus do jeito dele. E tem uma outra. Quem é a terceira aí? Susana. Susana não é descrita o que ela era, porque mostra que o homem, mesmo no anonimato, ele pode seguir Jesus, ele pode fazer um caminho de discipulado e ele pode andar-se do jeito que Jesus manda andar. Então, queridos, aqui a gente vê que desde a endemoniada, a do alto escalão, aquele que não tem nome na história, pode caminhar fazendo um caminho de discipulado, caminhando os caminhos de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus. Então, amados, tudo que a gente cria de dificuldade é fruto da nossa alma, do nosso ego e desculpas para nossas vidas. Então, essas mulheres, elas vão nos ensinar a fazer um caminho de Jesus. Preste atenção, queridos. Elas vão destacar para nós algumas estações que vão sendo marcadas durante este caminho. Todo o nosso caminho, a nossa trajetória com Jesus são feitas de estações. E essas mulheres, elas vão mostrando para nós algumas estações que vão sendo marcadas durante este caminho. A primeira estação do caminho dessas mulheres foi a transformação. Uma mulher que tinha 7 demônios, uma mulher que a história tinha como se ela praticasse a prostituição, uma mulher que não tinha nenhuma marca na sociedade de algo bom e foi transformada em uma seguidora de Jesus. Ei, queridas, você já foi marcado, carimbado com essa marca de que você hoje é um seguidor de Jesus? A sua vida já passou por essa estação. Que estação, Edivaldo? A estação da transformação. Do incrédulo, do mentiroso, do trapaceiro, do prostituto, do viciado, para a estação do seguidor de Jesus? Já tem essa marca em você? Você já passou por esse processo de transformação? Ei, não é você dizer que é um seguidor, não. É alguém olhar para você e dizer: esse ou essa é um seguidor de Jesus. Então, essa é a primeira estação que nessa caminhada nós precisamos alcançar no caminho de discipulado. É a marca da transformação. Quando é, Edivaldo, que eu sei que eu fui transformado? Quando alguém olhar para você e disser: você é verdadeiramente um seguidor de Jesus. Enquanto você for o engraçado, o cômico, enquanto você for ainda o mentiroso, enquanto você for ainda o trapaceiro, enquanto você for ainda o fraco que não consegue se comportar diante da mulher, das mulheres, enquanto você ainda for aquela pessoa que nada tem a ver com Cristo, você ainda não chegou nessa caminhada na estação da transformação. Preste atenção. Primeira estação no caminho foi transformação. A segunda estação que nós vamos chegar nesse caminho, e que caminho é esse? O caminho de Jesus. A segunda estação que nós precisamos chegar é a estação da comunhão. Aquelas mulheres
Primeiro passaram pela transformação e depois elas alcançaram a estação da comunhão. Por que você diz isso, Edivaldo? Porque o texto acabou de nos dizer que elas estavam juntas com Jesus, com os 12 e com aquela multidão que compunha agora os seguidores de Jesus. Então, queridos, se nós não chegarmos na estação da comunhão, nós não vamos conseguir o caminho de discipulado ao Senhor, com o Senhor, do jeito do Senhor. Nós estamos numa manhã de consagração. Nós estamos desde ontem sem comer, nós estamos conectados ao Senhor. Mas para muitos aqui está difícil sentar aqui e se manter antenado, conectados em Deus durante 2 horas para Deus. E isso aqui, queridos, nada mais é do que comunhão. Nós não estamos aqui para palestrar, nós não estamos aqui simplesmente para juntar pessoas, para estar sentados, um falando, outros ouvindo, outros cantando. Nós estamos aqui num momento de comunhão. E nós precisamos pousar a nossa vida nessa estação, a estação da comunhão. A comunhão, ela é individual. É o quanto que você se dá ao Senhor e o quanto que você recebe do Senhor, e isso vai resultar na coletividade por estarmos juntos, mas é a sua vida que precisa estar nessa estação, a estação da comunhão. E aí nessa manhã nós vamos ver se de fato nós estamos conseguindo consagrar ao nosso Deus. Essa é a segunda estação no caminho. Qual foi a estação? Comunhão. Aí atrás, todos estão prestando atenção? Qual foi a segunda estação? Comunhão. Primeira estação, transformação. Segunda estação, comunhão. Isso é a nossa caminhada com o Senhor. Mas essas mulheres não alcançaram só essas 2 estações, Wilson. Essas mulheres alcançaram a terceira estação. E qual é a terceira estação? Consagração. Então, na caminhada, nós vamos encontrar a transformação. Na caminhada, nós vamos encontrar a comunhão. E aí nós chegaremos à consagração. Porque sem transformação, não há consagração. Sem comunhão, por mais que você passe dias sem comer, é apenas uma dieta, mas você não alcança a consagração. E aí nós vamos entender os detalhes do porquê que essas mulheres, elas alcançaram essa terceira estação chamada consagração, da qual nós estamos colocando as nossas vidas esses dias nessa estação. Maria Madalena, de quem havia sido expulso 7 demônios. Maria Madalena, onde, ao encontrar-se com Jesus, foi absolutamente transformada. Irmão, nós estamos caminhando com o Senhor há quanto tempo? E nós estamos sendo transformados parcialmente. Maria Madalena foi rápida para chegar nessa estação. E ela foi absolutamente transformada. O texto nos diz que elas estavam com ele. Às vezes nós estamos na reunião, queridos. Às vezes nós estamos juntos numa reunião como essa. E no nosso coração, na nossa mente, nós não estamos com ele. E se nós não estamos com ele, automaticamente nós não estamos na comunhão. E se nós não estamos na comunhão,
Independente do que façamos, nós também não estamos em consagração. Porque a consagração existe transformação e exige comunhão. Então o texto nos diz que elas também estavam com ele. Sendo assim, elas integravam essa comunhão de Jesus. Mas eu quero destacar aqui, querido, essa última expressão do versículo 3. Eu quero destacar essa última expressão do versículo 3. Eu queria que vocês lessem para mim. Essa parte que diz que o Senhor, que elas sustentavam o Senhor com os seus bens. Quem pode ler aí? Só essa parte que diz que ela, a última expressão do versículo 3. Mas pode ler o versículo 3. Que o serviam. Em outra, a linguagem da Edilene. É porque era com os bens, né? Ela já cita o que é. Em outra versão diz que elas mantinham o Senhor, a igreja, o seu povo com os seus bens. Sustentava. Essas mulheres, elas sustentavam. Pois é, sustentavam, mantinha. Eu quero atentar, queridos, para isso aqui. Ajudava, sustentava, mantinha com os seus bens. Essas mulheres, queridos, eram mulheres que tinham posses ao ponto de sustentar a igreja com os seus bens. É aqui que eu quero fazer o parâmetro com aquele primeiro versículo que nós lemos. O Senhor chegou para o jovem rico e disse: Olha, vai, vende tudo que tu tens e traz para me sustentar. Foi assim? Não. Vai, vende tudo que tu tens, distribui ele com os pobres. Não traga R$ 1, vem aqui liso, batendo, sem nada, com a mão abanando, e me segue. Essas mulheres vieram com tudo que tinha, com os seus bens, com as suas posses, com as suas fazendas, com o seu dinheiro, e seguiu a Jesus e conseguiu ser transformada, e conseguiu entrar na comunhão, e conseguiu ter uma vida de consagração a Deus. Não é interessante? Veja bem, queridos. A Bíblia diz que alguns dos discípulos chamados por Jesus, eles deixaram tudo. Alguns discípulos precisaram deixar barcos, redes, trabalho, família, endereço, casa, amigos. Sim ou não? Alguns deixaram tudo, seus contextos, deixaram sua história. Algumas outras pessoas que decidiram caminhar o caminho de Jesus, com Jesus, eles não conseguiram deixar tudo. Entre elas está destacada essas três mulheres, que praticamente não deixaram nada de bens materiais. Com tudo que elas tinham, elas passaram a seguir Jesus. Fazer o caminho de Jesus. Do jeito de Jesus. E com Jesus. O que isso quer mostrar para nós, queridos? Que nem sempre nós vamos poder deixar tudo para trás. Existem pessoas aqui que não conseguem deixar o seu emprego para seguir Jesus.
Isso é real. Existem pessoas aqui que não conseguem deixar sua família para seguir Jesus. Isso é real. Existem pessoas aqui que não conseguem deixar muitas coisas em sua vida para seguir Jesus. E essas três mulheres também não conseguiram. Mas uma coisa é certa, elas conseguiram consagrar. Aquilo que eu não consigo deixar para seguir Jesus, eu preciso consagrar isso a Jesus. Se o meu emprego é algo que eu não consigo deixar ele para seguir a Jesus, eu preciso consagrar o meu emprego para Jesus. E nós vamos aprender nessa manhã o que é isso. Como é isso? Se o meu dinheiro, eu não consigo deixar ele como jovem rico para seguir Jesus, mas eu posso pegar o meu dinheiro e consagrar ele para Jesus. Se eu não consigo vender a minha casa, distribuir como muitos fizeram, que venderam seus bens, depositaram aos pés dos apóstolos, não quis nem saber mais de coisas materiais como Barnabé. Se eu não consigo fazer isso, mas eu preciso consagrar a minha casa, os meus bens, o que eu tenho, para Jesus. Então, algumas outras pessoas que decidiram caminhar o caminho de Jesus, com Jesus, elas não conseguiram deixar as coisas, mas elas precisaram consagrar. No seguimento com Jesus, algumas coisas precisam serem deixadas para trás, porque não combina mais e porque nos atrapalha a fazer o caminho de Jesus. Ei, queridos, nessa caminhada você precisa entender que de fato algumas coisas precisam serem deixadas para trás. Mas a palavra nos mostra que essas mulheres, elas não deixaram tudo, mas elas consagraram tudo. Essas mulheres, elas não deixaram tudo, mas elas consagraram tudo. Consagrar é o quê, queridos? Vamos aprender agora de fato o que é consagrar. Consagrar é você pegar algo e tornar ele sagrado. O seu trabalho precisa ser algo sagrado. O seu dinheiro precisa ser algo sagrado. Ei, vou lhe dizer mais uma coisa. O seu tempo precisa ser algo sagrado. O que é consagrar, queridos? É tirar do mundo profano e transportar para o mundo sagrado. Quem vai consagrar não é o Senhor. Quem vai consagrar é você. É você que vai tirar o seu tempo do mundo profano e vai transportar ele para o mundo sagrado. É você que vai pegar a sua responsabilidade, o seu compromisso com o mundo profano e trazer ele, transportar ele para o mundo sagrado. É você que vai pegar a sua linguagem do mundo profano e transportar ela para o mundo sagrado. Então isso é consagração. Consagrar é tornar sagrado aquilo que é profano. Consagrar é tornar sagrado aquilo que é profano. Mas profano, queridos, não é necessariamente algo demoníaco. Profano não é necessariamente algo ruim. Profano não quer dizer que é algo do mal. Não.
É por isso que muitas vezes nós adiamos tanto para consagrar algo, porque não parece ser algo do mal, não parece ser algo demoníaco, não parece ser algo ruim. O profano não quer dizer que é algo ruim. O profano pode ser algo até bom. O profano, queridos, pode ser algo que pareça ser até benéfico, bom para as nossas vidas. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui para alcançar a mente de todos. Você está vendo essa cadeira que você está sentado? Toque nela. Sinta essa cadeira. Essa cadeira é algo profano. Essa cadeira, ela é profana. Sabe por quê? Porque ela pode ser usada de um modo comum. Do mesmo jeito que você está sentado aqui, ouvindo uma reunião, sentado nessa cadeira, você pode levar ela para qualquer lugar que você quiser e sentar nela do mesmo jeito. Então, quando você faz isso, ela se torna algo profano, comum. E olha que é bom estar sentado nessa cadeira, sim ou não? Mas se ela continuar profana, ela não tem utilidade nenhuma para o reino de Deus. Todos podem fazer uso dessa cadeira para ser usado de modo profano. Mas quando é que eu faço com que essa cadeira ela se torne consagrada? Quando eu destino essa cadeira para ser usada apenas para o reino de Deus. Vai ter uma festa ali, vai ter um baile, vai ter um movimento, vai ter isso, vai ter um pessoal vai chegar na minha casa, vai fazer ali um ritual de candomblé, de isso, daquilo. Eu vim buscar aqui as suas cadeiras. Posso não. Que é isso, vizinho? Você com tanta cadeira? Pois é, essas cadeiras aqui, elas foram consagradas para o reino de Deus. Você está entendendo, queridos? Eu estou pegando do exemplo mais simples para você entender o mais complexo. Assim também é com o seu tempo que é chamado para fazer as coisas comuns, profanas. E você muitas vezes troca esse tempo que deveria ser ofertado e oferecido para o sagrado. Sabe por que muitas vezes nós chegamos acabados na reunião que não conseguimos nem estar assentado ouvindo a palavra? Porque você pegou o seu tempo anterior e ofertou ele como algo profano. E cansou a sua carne, cansou a sua mente, cansou o seu corpo. E aí você não consegue consagrar para o Senhor. Eu preciso, amanhã vai ter um evento de 8 horas, eu preciso dormir hoje 10 horas da noite. Infelizmente, não tenho outra alternativa, se não for essa, para amanhã eu estar bem, estar enxuto, estar disposto, estar participativo, estar atento, para que verdadeiramente eu possa estar consagrando ao Senhor. O que é consagrar? Tornar esse tempo que nós estamos aqui sagrado para o Senhor. Lembra do discipulado? Caminhos de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus. Que todos, irmãos, possam entender isso. Que consagrar é você pegar algo do comum para transportar ele para o sagrado. Então, quando essa cadeira passa a ter só a utilidade para o reino, possa fazer parte do momento litúrgico que a igreja está reunida, ela saiu do profano e foi transportado para o sagrado. E aí nós passamos a consagrar essas cadeiras. Tá claro ou não?
Isso é só um exemplo, viu, queridos? Não vá por aí estar consagrando cadeiras e panelas e etc. Não. Isso aqui é uma linguagem metafórica para abrir o nosso entendimento. Que tudo que pertence a nós precisa ser consagrado. Pois é, sim. Mas porque se a gente pegar por aí, por essa vertente, nós vamos fazer com as coisas e vamos esquecer de nós. É muito melhor que você atente que tudo em você precisa ser consagrado. Seu tempo, sua mente, sua boca, sua linguagem, seus pensamentos, suas atitudes. E aí ela passa a ser um artefato que foi incluso na liturgia. Ela foi então consagrada. E é isso que você pode fazer com o seu tempo, com o seu trabalho. Aí, Edivaldo, mas eu trabalho, certo? No trabalho você é uma pessoa comum. O seu trabalho é algo comum. As atividades que você exerce são atividades comuns, mas você pode fazer de tudo aquilo ali algo consagrado ao Senhor. Algo que resulte no Senhor. Você pode fazer com que aquele ambiente, aquele lugar, aquelas pessoas, aquelas atividades seja caminhos de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus. Mas quando você chega lá, muitas vezes são os seus caminhos, do seu jeito e apenas com você e mais ninguém. E aí, queridos, quando você tenta consagrar, essa consagração não tem a realidade que deveria ter. Porque você esqueceu as estações que precisava passar antes de chegar na estação da consagração. Quais foram elas? Transformação, comunhão. E aí sim, praticar uma verdadeira consagração a Deus. Então, queridos, é o caminho. Quando ele disse assim, eu sou o caminho, que foi que ele disse mais? Eu sou a, e eu sou a. Ele estava falando, querido, das estações. Caminho de transformação, verdade de comunhão e vida de consagração. Foi o que ele estava dizendo ali, naquele momento que ele estava expondo essa palavra para os seus discípulos. O que essas mulheres fizeram com os seus bens? Elas não deixaram os seus bens. Elas trouxeram todos os seus bens. A palavra está bem clara aí, sim ou não? E o que foi que elas fizeram com os seus bens? Sustentaram o ministério de Jesus, ou seja, elas consagraram os seus bens. Talvez os bens de Maria Madalena ainda fossem fruto da sua vida promíscua. Talvez o fruto de Joana, mulher de Cusa, ainda fosse fruto daquele dinheiro podre que entrava ali, do governo corrupto. Mas elas pegaram tudo isso. Susana, ninguém sabe qual era ali a origem do seu dinheiro, dos seus bens. Mas elas pegaram tudo isso e ofertaram para sustentar o ministério de Jesus. E quando elas fizeram isso, elas consagraram aquele dinheiro, aquelas posses que elas tinham. Então, queridos, nós como cristãos, muitas vezes recebemos os nossos salários, nosso dinheiro, compramos os nossos bens, casa, carros e tantas outras coisas. E nunca isso tem utilidade para o reino de Deus. E aí, pelo fato de passarmos 12 horas sem comer, achamos que estamos consagrando nossa vida a Deus. Que hipocrisia! Precisamos fazer isso? Sim, mas com a consciência de que isso é resultado de um caminhar com Cristo e não de um sacrifício religioso. Tá claro, queridos?
O que essas mulheres fizeram com os seus bens foi consagrar os seus bens, mantendo ali o ministério de Jesus. Colocou então os seus bens a serviço de Jesus e da causa de Jesus. Irmãos, o que nós temos precisa estar a serviço de Jesus. O nosso tempo no dia das reuniões e todos os dias, mas principalmente nos dias das reuniões, precisam estar a serviço de Jesus. Hoje tenho partido pão. Acorde com esse desejo no seu coração. Trace, programe o seu dia para isso. E chegue à noite, ofereça ao Senhor um tempo consagrado a Ele. Mas aí fazemos o que queremos, do jeito que queremos, para quem queremos, e quando chega a noite, nós queremos, por causa de um louvor que cantamos, de uma oração que entoamos, de uma palavra que ouvimos dizer que estamos consagrando ao Senhor. A consagração é uma das estações que nós vamos parar nessa caminhada com Jesus. Colocou então os seus bens a serviço de Jesus. Com seus bens, ela passou a sustentar Jesus e aqueles que andavam com Jesus e haviam deixado tudo. Você está entendendo aqui o equilíbrio? Preste atenção aqui. Porque para uns teve que deixar tudo. E porque para outros veio com o que tinha. Porque os que tinham precisavam consagrar para sustentar aqueles que deixaram tudo. Se todo mundo deixasse tudo, não tinha quem mantivesse ninguém. A igreja ia ser uma mendiga morta de fome, vivendo aí, né, à mercê de esmolas. Mas o equilíbrio do corpo trouxe isso. Se o que você tem não é o que rouba o seu coração, o Senhor liberta você e traz você com o que tem, porque o que você tem vai ajudar a manter aqueles que foram necessários deixar tudo, porque era o que roubava o seu coração. O jovem rico precisava deixar tudo, porque as riquezas era o governo do seu coração. Mas Maria Madalena, apesar de ser prostituta, os bens que ela tinha não corrompiam o seu coração. O que ela precisava ser era liberta daqueles 7 demônios que empurravam ela para a prostituição. O Senhor libertou e trouxe ela com tudo que tinha. E o que ela tinha conseguiu manter o reino de Deus. Você está entendendo, queridos? Então não deixe que aquilo que domina o seu coração impeça você de ter uma vida de consagração. Olha, queridos, parece uma bobagem, mas não é. Esse problema de nós nos atrasarmos para os compromissos ainda é algo que governa os nossos corações. Se a gente marca uma reunião para 7 da noite, os irmãos só conseguem chegar às 8. Se marca para 9 da manhã, só consegue chegar às 10. Isso, queridos, é uma falta ainda de você consagrar o seu tempo ao Senhor. E como chegar na consagração se não houver transformação? É o que é atrasado no mundo e é o que continua atrasado no reino. Então não houve transformação. Então, amados, nós precisamos atentar para esses pequenos detalhes. Era o avarento no mundo que, quando ia para os lugares, sempre se esquivava para que alguém pagasse algo, porque ele tinha pena de pagar uma conta junto com os seus amigos. No reino, continua com a mesma mentalidade. E aí não conseguiu encostar, não conseguiu pousar, não conseguiu parar na estação da transformação. Está ali a caixinha de coleta. De mês em mês eu vou lá, boto R$ 12. O Senhor não quer esmola, queridos. O Senhor quer um coração desprendido, que faça com alegria.
que faça porque sentiu que passou pela transformação e a avareza foi arrancada de dentro de você. É com coleta, é com compromisso, é com o tempo, é com a linguagem, é com a disposição. Irmãos, isso aqui é para o Senhor, Ele vai cobrar de cada um de nós pelo tanto de consagração que nós tivemos diante dEle, para que a nossa vida seja abençoada, a nossa família seja salva, para que o nosso coração seja transformado. Mas nós precisamos caminhar uma vida de discipulado, caminhando os caminhos de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus. Essa Joana, essa Maria Madalena, ela pagava o dinheiro do uso de muitas vezes fontes ilícitas na vida dela ainda como uma mulher mundana. Mas quando ela chegou no reino, ela consagrou. Elas consagravam, davam esse dinheiro um destino, uma utilidade compatível com os caminhos do Senhor. Enquanto o nosso dinheiro ainda for só para comprar, 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 acumular, viver no bem-estar, adquirir isso, comprar aquilo, nós ainda não entendemos o que é consagração. Enquanto o nosso tempo for viver para nós mesmos, descansar, assistir, dormir. Tem gente que quando diz assim, vai ter um feriado, eita, que bom que eu vou dormir. Tem problema em dormir, Edvaldo? De jeito nenhum. Mas muito melhor é obedecer do que sacrificar. Muito melhor é você pegar o seu tempo e consagrar ele ao Senhor do que você gastar ele consigo mesmo. Essas mulheres poderiam continuar caminhando com Jesus e os seus bens guardados, porque Jesus nunca pediu R$ 1 dela, assim como não pede R$ 1 a você. Mas elas entenderam o caminho da consagração. Então, consagrar, queridos, é muito mais do que passar 2 horinhas sem comer. Consagrar é muito mais do que passar um tempo sem se alimentar. Consagrar é você vir de uma jornada, de uma caminhada, de transformação, de comunhão. E agora você decide que tudo o que você tem é do Senhor. Todo o seu tempo, todo o seu coração, todo o seu sentimento. O que é então consagração? O que é então consagração? Preste atenção, queridos. É pegar aquilo que é comum e tornar ele sagrado. Seu tempo é comum? Sim ou não? Seu tempo é comum? Então torne ele sagrado, queridos. Torne o seu tempo sagrado. Seu dinheiro é comum? Torne ele sagrado. Seus bens é comum? Sua empresa é comum? Seu trabalho é comum? Seu estudo é comum? Torne tudo isso sagrado, compatível com o caminho de Jesus. Porque consagração é isso. É eu pegar aquilo que é comum e tornar ele sagrado, compatível com o caminho de Jesus. Imagine que sua casa deve ser consagrada. Não é apenas, querido, essas 2 horinhas que você passa sem comer, que você já consagrou, não. Quando passa, a sua casa volta a ser o que era, sua vida volta a ser o que era, seus pensamentos voltam a ser o que eram, a sua linguagem volta a ser o que era, seu coração volta a ser o que era. Não foi consagração. Consagração é tornar aquilo que o Senhor te deu consciência sagrado. Fazendo com que todos os seus recursos e posses estejam consagrados
Eu não sei se você já viu, né, ou já ouviu alguns testemunhos. Eu não sou muito, queridos, fã de testemunho, não, nesse sentido dessa coisa assim, muito mirabolante, né? Mas eu já ouvi testemunhos de pessoas idosas, senhorinhas, que não tinham por que mentir. De dizer que estava em casa, não tinha o que comer, e de repente alguém levou algo e supriu a sua necessidade. Até com um copo de água, um toque sobrenatural e aquilo ali se tornar algo nutritivo para matar a sua fome. E eu acredito nisso, primeiro porque Deus não está limitado a nada que o homem queira encaixotar. E segundo, porque quando você consagra tudo que é seu, tudo passa a funcionar em prol do rei. Tudo precisa estar posto a serviço de Jesus e de sua causa. Então, queridos, o que dizer de nós estarmos mendigando? Mendigando para um serviço, mendigando para uma coleta, mendigando para isso, mendigando para aquilo. Tudo precisa estar a serviço do reino. Isto é, sejam utilizados no caminho de Jesus, do jeito de Jesus e na presença de Jesus. Muita coisa você não consegue deixar no caminho de Jesus. O Senhor não está preocupado se você não consegue deixar. Mas se você precisou levar, consagre. Consagre. Edivaldo, eu não consigo mais vender meu carro, minha casa, voltar a andar de bicicleta, morar em um lugar inferior. Não tem problema. Mas pegue o seu carro, a sua moto, o seu casarão e consagre ele ao Senhor. O que é consagrar, Edivaldo? Coloque ele a serviço da causa de Jesus. Mas você consegue levar desde que isso seja real na sua vida. Nesse caso específico aqui, se trata de bens e dinheiro que essas mulheres levaram. Zaqueu, por exemplo, o que foi que aconteceu com Zaqueu? O defraudador, cobrador de imposto, um cara tirano que ia lá nas empresas e pressionava ali os empresários, os empreendedores e sufocava ele com altos impostos. Quando ele conheceu o caminho de Jesus, o que foi que ele fez? Ele consagrou o seu dinheiro. Devolveu 4 vezes mais para aqueles a quem ele defraudou. Continuou com dinheiro? Muito dinheiro. Mas o seu dinheiro agora era um dinheiro consagrado ao reino de Deus. Então, o seu, o meu, o nosso dinheiro, quando ele é usado no caminho de Jesus, para Jesus e pela causa de Jesus, ele passa a ser algo consagrado. Irmãos, quantos estão tendo dificuldade de entender isso? Todos estão claros disso. O bolso, queridos, preste atenção nisso, viu? O bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Quando fala em mexer no seu bolso, você sente logo um incômodo tão grande. É assim, não é? Sabe por quê? Porque o seu bolso ainda não foi consagrado. Você ainda não passou pela transformação e não entendeu o que é comunhão, tornar comum, um bem comum de todos. Por isso, vale muito a pena consagrar ele, o seu bolso, para Jesus. Porque não é sobre bens ou sobre dinheiro que o Senhor está falando, e sim sobre fazer discipulado de Jesus. O caminho de Jesus e por Jesus. Eles tinham todos esses bens recebidos para os sustentar. Sabe quem foi que Jesus pediu para administrar isso? Um ladrão. Ele disse: você, Judas, que tem um coração defraudador, avarento, que não pode ver dinheiro. Você, Judas, que tem problemas com isso, tome aqui a bolsa, cuide do dinheiro do reino. Porque Jesus não estava preocupado com dinheiro, irmãos.
Ele estava preocupado com o coração do homem. Se você não consegue parar na estação da transformação, se você não consegue ter uma vida de comunhão, nem adianta tentar consagrar, porque não vai conseguir. Não se pula a etapa no reino. Então Deus tem te dado todo o tempo. Preste atenção, queridos. Deus tem te dado todo o tempo, todo dia, 24 horas. Deus tem te dado dons, inteligências, dinheiro, saúde. Deus tem te dado consciência, conhecimento. Mas será que você tem consagrado tudo isso a Ele? Ou será que nós vamos cair no engodo, né? O Wilson gosta dessa palavra. No engodo da religião, de achar que estamos consagrando a Deus porque estamos passando 2 horinhas sem comer. E no outro dia, acabado de fome, doido que chegue a hora para botar aquele pratão. É muito mais que isso, queridos. É muito mais que isso. Mas o quanto disso você tem consagrado ao Senhor? Susana, Joana e Maria Madalena não conseguiu deixar tudo para trás para seguir o caminho de Jesus. Mas tudo que elas levaram. Ei, diga assim, tudo que elas levaram, elas consagraram ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando chegou na estação da transformação, ela disse: é aqui que a gente vai descer. Esperou o próximo trem. E daqui a pouco passa Jesus de novo. E elas sobem de novo. E aí chega na estação da comunhão. Elas dizem: é aqui que a gente precisa descer. Nós 3 mulheres chegamos em mais uma. E de repente passa Jesus e elas sobem de novo. E aí chegaram na estação da consagração. E quando elas olhavam, estavam abastecidas de coisas materiais. E elas pensaram consigo: o que nós vamos fazer com isso? Vamos sustentar o reino de Deus. Tudo que elas trouxeram consigo foi consagrado ao Senhor. Passou a ser utilizado a serviço do reino e sustentar a causa do Evangelho. E você, querido, está disposto a consagrar? Você agora entende o que é consagrar? Consagrar não é dizer eu estou de meia-noite a meio-dia. Aí se deita, vai dormir, acorda, sonolenta, toma um copo d'água, vai dormir. Você está profanando o seu tempo. Seu tempo faz parte da consagração. Servir ao próximo durante esse tempo faz parte da consagração. Reunir, estar em comunhão, faz parte da consagração. O que você fala e faz durante esse tempo faz parte da consagração. Mas aí você acha que consagrar é só passar esse período sem comer e não passa de estar passando um período de fome, de dieta. Então, queridos, comece hoje a ter uma vida verdadeiramente de consagração, como esse trio feminino teve: Susana, Joana e Maria Madalena. Jesus é o Senhor. Vou abrir o espaço aqui para os irmãos compartilharem. E meio-dia nós estaremos entregando a nossa consagração a Deus, agora com consciência. Amém, amados? Obrigado pela presença de todos. Obrigado àqueles que estão nos assistindo e àqueles que vão assistir posteriormente esta mensagem.